Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Diga, espremia. Para ouvir a palavra de Deus. Amém. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, ou o tirasse da terra. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, nada pegamos. Todavia, confiando em tua palavra, lançaremos a rede. Aí você vai dizer assim: confiando na tua palavra, lançarei a rede. Glória a Deus. 1, 2, 3. Confiando na tua palavra, lançarei a rede. Pode sentar em nome de Jesus. Quantos creem que Deus marcou encontro com pessoas aqui nessa noite? Estão aqui as pessoas que Deus, aleluia, trouxe para este lugar. Você não chegou aqui por acaso, não chegou aqui porque não tinha nada o que fazer. Você chegou aqui porque o Espírito Santo de Deus te direcionou até esta casa, aleluia. E isso não é obra do acaso, é porque Jesus de Nazaré, Ele marcou um encontro com você. Aleluia. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui, irmãos. Aleluia. Tinha uma multidão, a Bíblia diz, que espremia para ouvir a palavra. E a gente está dizendo que Jesus está aqui, você está. Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está vivendo o seu ministério. O propósito de Deus para Jesus aqui na terra. Jesus tinha uma agenda ministerial. Os irmãos me ouvem bem? Os irmãos do fundo me ouvem bem? Aleluia. Jesus tinha uma agenda ministerial guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nada do que Jesus viveu aqui na terra foi por obra do acaso. No céu havia coisas determinadas, e o Espírito Santo direcionava Jesus para o lugar onde Jesus deveria estar, para que as coisas que no céu haviam sido programadas acontecessem. E neste momento Jesus está à beira do lago de Genezaré. Aleluia. E quando Jesus estava ali, a Bíblia faz questão de dizer, na minha tradução diz assim, que a multidão espremia. Espremer não é apertar, espremer não é tocar, espremer vai além disso. Agora é interessante que a Bíblia diz que a multidão espremia Jesus para ouvir a palavra. Aleluia. As pessoas entendiam que a palavra de Deus era algo tão poderoso que elas faziam questão de espremer Jesus para ouvir a palavra. O nosso problema nos dias atuais é porque a gente espreme Jesus pouco, aleluia. Jesus tem muito para ser extraído e a gente fica no superficial. Mas a Bíblia está nos ensinando que tinha uma multidão que tinha sede de palavra e que espremia Jesus para poder ouvir. E nós, quantas vezes temos tantas oportunidades e nós não fazemos questão de espremer Jesus para ouvir a palavra de Deus, aleluia. As pessoas estavam indo ter com Jesus, aleluia, para ouvir a palavra de Deus. A questão é, as pessoas entendiam que quem chegava diante de Jesus não saía da mesma maneira. Quem chegava triste, saía alegre. Quem chegava doente, saía curado. Quem chegava com fome, saía alimentado.
Quem chegava com sede tinha sede saciada, porque quando você chega diante de Jesus com uma necessidade, Ele tem a providência que você precisa. Aí a multidão entendeu que quando vai diante de Jesus, ela recebe o que ela precisava. E nesse momento a sede deles era de palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí aquelas pessoas estão sendo alimentadas por essa palavra. Elas estão sendo, aleluia, elas estão sendo tocadas por essa palavra. Elas estão sendo curadas por essa palavra. Porque a Bíblia diz que muitas vezes na multidão aonde Jesus chegava, curava muitos, e outras vezes curava todos. Agora você imagine, se algum enfermo, algum doente sabia que Jesus estava ali, e sabia que através dele poderia ser curado, quem não iria ao encontro de Jesus? O nosso problema nos dias atuais é porque Jesus não é mais o nosso primeiro recurso. Jesus é o último recurso. Aí depois que você recorreu à medicina, depois que você recorreu ao dinheiro, depois que você recorreu a amigos, aí quando você diz não tem mais jeito, vou até Jesus. Mas o que essa palavra começa nos ensinando é: Jesus não é a última opção, Jesus tem que ser a sua primeira escolha. Aleluia! O seu lugar de segurança, aleluia, o seu lugar onde você encontra refúgio é Jesus. A multidão vai até Jesus, mas a Bíblia diz que a multidão aperta, e Jesus queria ter um lugar para que falasse e para que fosse melhor ouvido. Assim como hoje eu estou nesse púlpito, Jesus precisava de um lugar como esse. Aí a Bíblia diz que de longe Jesus vê 2 barcos. Aleluia. Às vezes você acha que você está esquecido, que ninguém está te vendo, mas Jesus está vendo o seu barquinho aí. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vê aqueles barcos e alguns homens lavando as redes. Aí Jesus se aproxima, glória a Deus. E aí Jesus pede para entrar no barco daqueles homens. Mas esses homens estavam lavando as redes. Eram pescadores. A Bíblia diz que eles haviam pescado toda a noite e nada pegaram. E o fato de você tentar, de você buscar, de você não conseguir, gera frustração. Imagine você tentar a noite inteira e você não pegar nada. Uma coisa é quando você pesca por esporte, outra coisa é quando você sobrevive disso. Aqueles homens sobreviviam da pesca. Ali não estava só em jogo uma noite de diversão. Ali estava, aleluia, a alimentação da família, a providência do pão. Ali estava o sustento da casa. Então não pegar nada não é só não ter pescado, é voltar frustrado por não ter conseguido aquilo que foi buscar. Aí aqueles homens voltam com um sentimento de frustração, dizendo: tentamos a noite toda e não pegamos nada. Aí a Bíblia diz que eles começam a lavar as redes. Lavar as redes é sinal de desistência, é sinal de parar, é dizer assim: agora é o fim. Quem sabe eles voltariam outro dia, mas naquele dia havia encerrado. E quantas vezes na nossa caminhada com Cristo, na nossa vida cristã, nós queremos lavar as redes. Verdade. Nós queremos parar por causa da frustração de uma noite, porque você orou alguns dias e a vitória não chegou, porque você fez alguns jejuns e não chegou. Aí você diz: estou frustrado, vou lavar a rede e não volto mais para o mar, aleluia. Mas Jesus está dizendo aqui nessa noite: não é tempo de parar, aleluia. Você pode ter começado a lavar a rede, mas eu já enxerguei o seu barco, eu já cheguei na praia, eu já marquei o encontro, e no barco que Jesus chega, a história é mudada. Aleluia. A Bíblia diz que eles estão lavando as redes frustrados. Aí Jesus decide entrar no barco daqueles homens. Jesus decide, aleluia, entrar no barco de Pedro. Mas por que o barco de Pedro? Por que o barco daquele homem? Aí é que é interessante, porque tratava-se de um barco de pesca, e com certeza não era dos melhores barcos.
E eu acredito que haviam ali outros barcos. Mas Jesus avista o barco de Pedro e decide entrar no barco de Pedro. Por quê? Porque a escolha é dele. Aí tem gente que olha para você e não entende porque Jesus te escolheu. Mas a escolha é dele. Aí citada, tinha gente mais preparada, tinha gente mais santa, mas ele decidiu te escolher, aleluia. Aí é por isso que Sandra Pires canta dizendo assim: não tem aparência, mas eu não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não ora bonito, Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas ele escolheu. Porque a escolha do céu não depende da opinião da terra. Ele escolheu, foi você, foi você, foi você, e a escolha é dele. Mas por que você? Porque eu. Tanta gente mais preparada, tanta gente mais capacitada, mas Deus decidiu escolher esse vaso. Aí olham para você e não entendem. Porque o que você era não é mais, o que você fazia não faz mais, aleluia. Transformado porque Jesus entrou no barco, escolheu você, lavou, remiu, separou, trouxe para essa casa para glorificar o nome dele. A escolha é de Deus. E quem é que pode contender com ele? A Bíblia diz que quando Deus manda fazer a arca, Deus escolhe uma madeira de acácia, não era apropriada para esta função. Madeira trabalhosa, cheia de nós, muito difícil de trabalhar. Mas a escolha é de Deus. Aí quem é que pode contender com ele? Porque a madeira que não tinha valor, depois que é escolhida, aleluia, para fazer a arca da presença de Deus, agora passa a ser o lugar onde a presença de Deus habita. Entenda uma coisa: você era madeira de acácia sem valor, você era madeira de acácia, ninguém dava nada, você estava lá no meio do deserto e alguém olhou para você e disse: não vai para lugar nenhum. Mas teve, aleluia, um carpinteiro que olhou do céu e disse: vou pegar, vou tratar e vou botar a presença dentro, aleluia. A madeira que não valia nada, agora é a arca que carrega a presença de Deus. A escolha é dele. A escolha é dele, aleluia. A escolha é dele. A escolha é dele. A escolha é dele. A Bíblia diz que não fomos nós, aleluia, mas foi ele quem nos escolheu. Aleluia. Aí ele diz assim a Jeremias: antes que eu te formasse na madre, eu te santifiquei. Aleluia. E as nações eu te dei por profeta. O que ele está dizendo é: antes de você nascer já tinha um plano, aleluia. E quem fez esse plano fui eu, escolhi você para viver o plano. Então preciso te dizer uma coisa: você não nasceu por obra do acaso, você não nasceu apenas por causa de uma relação sexual, você não nasceu por causa de um abuso nem de um estupro, você nasceu porque no céu havia um plano traçado por Deus para que você viesse à terra. Escolheu você antes que entrasse no ventre da sua mãe. Aleluia. Em uma relação entre um homem e uma mulher, o ato de gerar um filho, são liberados milhões de espermatozoides. Agora entenda uma coisa: na maioria das vezes só um vai fecundar, só um vai chegar até onde, aleluia, fecundar para que seja gerado um embrião, aleluia, e nasça uma pessoa, uma criança. Entenda uma coisa: existiam muitos outros, aleluia, mas a seleção do céu olhou e disse: é aquele ali, ó, eu já escolhi, aleluia, vai nascer, vai crescer, vai estar na minha casa em Porto Seguro, glorificando o meu nome, porque eu escolhi. Oh, aleluia, obrigado, Jesus, pela tua escolha. Aí Jesus decide entrar no barco, e tem uma questão: o barco que Jesus entra nunca mais é o mesmo. Porque a Bíblia diz que aonde ele chega, alguma coisa acontece.
Aí Jesus entra. Aleluia. Aí Jesus entra porque Jesus entendia que Pedro estava frustrado. Mas ele entendia que primeiro nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Jesus poderia ter providenciado o peixe primeiro, Jesus poderia ter abençoado Pedro primeiro, mas o que Jesus está nos ensinando? Busca primeiro o meu reino e o resto eu faço por você. Deixa primeiro entrar no seu barco, usar o seu barco, para depois eu abençoar você com aquilo que eu tenho. O problema da gente é que a gente quer ser abençoado primeiro, para depois Jesus usar o barco. E Jesus está dizendo: deixa eu usar o barco primeiro e depois eu abençoo. Aí Pedro deixa Jesus usar o barco, porque Jesus, aleluia, só está à procura de um barco disponível. O problema da gente é que a gente não deixa mais o nosso barco disponível. Olha aí. Jesus quer usar, mas a gente não está disponível. Jesus quer usar, mas a gente não tem tempo. Jesus quer usar, mas a gente não é capaz. É por isso que a Bíblia diz que Ele é quem nos capacita. Aleluia. Nós não estamos aqui por mérito, nós não estamos aqui porque somos bons. Aleluia. Tudo isso é graça, é graça, é graça, é favor imerecido de Deus. Aí Pedro deixa ser usado. Jesus entra no barco. Aleluia. E agora o cenário vai ser mudado. Porque o barco, para Pedro, naquela noite, era sinônimo de frustração. O barco para Pedro naquela manhã lembrava a noite que foi de frustração. O barco para Pedro naquela manhã lembrava ele, aleluia, o cansaço que ele passou ao longo de toda a noite. Mas entenda uma coisa: Jesus quer pegar o cenário de frustração da tua vida para tornar palco da presença de Deus. Jesus quer pegar o cenário de frustração da tua vida para tornar palco da presença de Deus. Tem gente que se frustrou em algum momento da vida, aleluia, e está dizendo: não faço mais, desisti, parei. Tem gente que se frustrou no relacionamento e está dizendo: não me relaciono mais. Tem gente que se frustrou nos estudos, está dizendo: não estudo mais. Tem gente que se frustrou no trabalho, dizendo: não vou mais. Mas Deus está dizendo: eu vou pegar o cenário de frustração e vou fazer palco da minha presença. Porque, aleluia, o barco naquele dia era cenário de dor, de sofrimento e de frustração. Mas depois que Jesus entrou, virou cenário da presença de Deus na terra. Qual outro barco tão importante na história quanto esse? Nenhum. Porque qual outro barco, aleluia, teve a presença de Jesus em cima dele para pregar para uma multidão? Não é quem você é, não é o que você faz, é a presença de Jesus dentro do barco que faz a diferença. Aleluia. Não é pelo seu potencial, não é pelas suas qualidades, é a presença de Jesus dentro do barco. Por causa de uma escolha. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus entra e diz, aleluia, para afastar o barco da terra. Diga: afastar o barco da terra. Afastar o barco da terra. O que Jesus está dizendo é: Pedro, agora é hora de sair do natural e ir para o sobrenatural. O problema da gente é que a gente quer tratar tudo na esfera natural. E tem coisa que Jesus está dizendo: leva para o sobrenatural, aleluia. Porque quando está aqui na terra, só a terra pode dar jeito. Mas na hora que você dobra o joelho e leva diante de Deus, aí você tira do natural, leva para o sobrenatural. Agora tem uma coisa: quando entra no sobrenatural e Jeová decide entrar na guerra, não tem quem peça. É necessário tirar do natural e levar para o sobrenatural. Tirar da esfera terrena, tirar do poder do homem e levar diante de Deus. Quantas vezes nós pegamos pessoas em oração, tiramos elas do natural
e levamos ela ao campo do sobrenatural em oração. Porque às vezes problemas que afligem aquelas pessoas, aí nós pegamos em oração e tiramos essas pessoas e levamos elas diante de Deus. Tiramos do natural, levamos para o sobrenatural. O problema são poucas as pessoas que querem empurrar o barco. Olha aí. Se você olhar, tinha muita gente que queria entrar no barco com Jesus. Porque se a multidão espremia ele em uma hora, quem não ia querer estar com ele em cima do barco? Aleluia. Agora veja bem o que acontece. Na hora de empurrar barco aparece pouca gente. Porque estar em cima do barco é bom. Aleluia. Ter os holofotes voltados para você é bom. Aleluia. Estar em cima do barco é bom. Mas empurrar barco nem sempre é agradável. Mas Deus está te chamando hoje, aleluia, para empurrar o barco de alguém, aleluia, que está encalhado na beira da praia, pensando em desistir. Mas você que é um instrumento de Deus na terra vai dizer: não vai parar. Eu vou dobrar o meu joelho no chão e eu vou tirar o teu barco da terra. Eu vou levar diante de Deus, mas você não vai parar. Jesus contou com algumas pessoas para empurrar o barco, para tirar o barco da terra, para sair do natural e ir para o sobrenatural, aleluia. Aí Jesus começa a ministrar dentro do barco de Pedro, dentro do barco, que naquela noite foi barco de frustração para Pedro, foi cenário de frustração, de cansaço para Pedro, aleluia. Aí Jesus começa a pregar. Aí depois que Jesus volta, Jesus vai ter uma conversa com Pedro. Aí a Bíblia diz que Jesus falou assim: pega o barco e faze-te ao mar alto, ou vai para onde as águas são profundas. Aleluia. O que Jesus está dizendo é: Pedro, vai para onde não é a tua capacidade vai te levar, vai para onde a minha presença vai te levar. Aleluia. Porque aonde enquanto você tem água que dá nos tornozelos, você caminha. Enquanto a água dá no joelho, você caminha. Enquanto a água dá na cintura, você caminha, tem controle. Enquanto a água dá no ombro, você caminha, você ainda controla. Mas na hora que você chega na água profunda, aí você não tem domínio mais não. O que Jesus está dizendo, aleluia: Pedro, o controle da tua embarcação não está mais na tua mão. Vai para onde a água é profunda, porque lá quem domina sou eu. Sai do raso, vai pro aleluia. Sai do raso, vai pro profundo. Vai para onde a presença, aleluia, é quem te controla, quem te domina, quem te governa. Sai do raso. Sai do raso, aleluia. O problema é que a gente quer muito de Deus, mas quer continuar na superfície. Não mergulha mais. Não vai mais onde as águas são profundas. Porque a gente quer ter o controle. Oh meu Deus. A ansiedade que tem assolado os nossos dias diz pra gente que a gente precisa controlar a situação. Aí se a gente não tem a segurança, aleluia, das nossas finanças, do que a gente vai ter, a ansiedade toma conta da gente, a gente já não dorme mais. Aí não come mais. Por quê? Porque a gente está de água rasa e a gente precisa controlar onde a gente está. Aleluia. Mas o que Jesus está dizendo é: depois que eu entrei no barco, você pode ir para onde a água é profunda. Porque quem te garante lá não é o teu barco, quem te garante lá sou eu. Em nome de Jesus, toda preocupação cai por terra. Toda aflição que assola a nossa vida, porque estáis afadigados, porque estáis preocupados, porque a gente não pescou nada, aí a gente já lava a rede e quer deixar Jesus. Mas Jesus está dizendo: deixa eu entrar no barco, aleluia, e vai para a água profunda, porque é lá que eu controlo a embarcação. Se deixa ser dominado
controlado pelo céu. Aleluia. Jesus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Aí Jesus vai lá para Pedro. Vai para as águas profundas. Sai do raso, Pedro. Vai para onde eu controlo. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso. Aí Pedro diz assim: mestre, havendo pescado a noite inteira, nós não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra, aleluia, segundo a tua palavra eu vou, aleluia. E que palavra maravilhosa é essa, aleluia. Essa palavra é a mesma palavra que ecoou no Gênesis capítulo 1, dizendo: haja luz, e houve luz, aleluia. Essa palavra é a mesma palavra que gritou Lázaro da porta do túmulo, dizendo: ô Lázaro, vem para fora, aleluia. Aí a morte diz: solta, porque a palavra está chamando ele. Essa palavra é a mesma palavra que foi liberada sobre a vida de Ana, que não gerava, mas quando chegou em casa gerou. Essa palavra é a mesma palavra que foi liberada sobre o servo do centurião, e no mesmo instante foi curado. Essa palavra é a palavra que está sendo liberada sobre a tua vida. E palavra que cura, palavra que restaura, palavra que renova, palavra que liberta, palavra que põe de pé, palavra que sustenta, palavra que ajuda, palavra que traz vida. É a palavra de Deus sobre a tua palavra. Aleluia. Ó palavra poderosa. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Ana orava. Alguns estudiosos acreditam que cerca de 25 anos por um filho. Aí um dia Ana recebe uma palavra. Aí a Bíblia diz que ela sai dali com seu espírito renovado. E ela chega em casa e ela começa a gerar. Meu Deus. Que tipo de palavra que tem saído da nossa boca? A palavra que você tem liberado, aleluia, tem servido para levantar pessoas ou para derrubá-las? As palavras que têm saído da tua boca trazem vida ou trazem morte? Porque a Bíblia diz que a nossa boca ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. O problema é que tem gente que não está entendendo o poder da palavra. Aí libera a palavra que não era para liberar. Mas nessa noite você vai sair daqui debaixo de uma palavra. E a tua história que foi frustrada até hoje, a partir de hoje não é mais. Porque você vai sair daqui debaixo de uma palavra. A frustração vai acabar. Salmo 30, verso 5 diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi assim na vida de Pedro. Mas na hora que Pedro sai debaixo de uma palavra, aleluia, a história de Pedro foi mudada, glória a Deus, aleluia. Porque a tua vida é uma antes da palavra, e hoje é outra depois da palavra, aleluia. Antes da palavra você fazia algumas coisas, depois da palavra você não faz. Antes da palavra você se desesperava, mas hoje depois da palavra você sai em paz. Antes da palavra você não dormia, mas hoje depois da palavra você dorme. Antes da palavra você estava doente, mas hoje depois da palavra você sai com saúde. Antes da palavra você não tinha, mas hoje depois da palavra você tem. Glória, 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 glória. Aí a Bíblia diz que Pedro vai e faz aquilo que Jesus mandou e lança a rede. Derrama sobre nós. Aí na hora que Pedro lança a rede, aleluia, a Bíblia diz que é tão grande, mas tão grande o número de peixes, que a rede começa a querer romper. Olha aí. Aleluia. Mas entenda uma coisa: aquilo que Deus nos dá não é só para nós. O salmista disse no Salmo 23: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transporta. Transportar é derramar.
Aquilo que Deus te dá não é para ficar só na tua vida, é para derramar na vida de outras pessoas. Aleluia. Aí Pedro entendia que aquilo que Deus dava a ele não era só para ele. Aí Pedro disse: eu preciso derramar na vida de outras pessoas. A unção que Deus te deu não é só para você, derrame na vida de outras pessoas. A oração que você faz não é só para você, derrame na vida de outras pessoas. As bênçãos que Deus tem te dado não é só para você, derrame na vida de outras pessoas. Aí Pedro entendia isso. Pedro sabia que era importante, que aquilo que Deus dá não é só para nós. Aí Pedro começa a chamar os amigos, porque o barco de Pedro estava quase afundando. Porque Deus tem demais. A gente que é limitado, a gente é que tem pouco, a gente é que faz pouco, mas Deus tem muito. A Bíblia diz que havia 2 filhos e um pede ao pai: dá-me o que é por direito, minha herança. E o pai dá, e ele vai embora e se frustra, gastou tudo, se arrependeu, aí quer voltar para casa. Aleluia. Quem está aqui dá glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando ele decide voltar para casa, medo de ser apedrejado, só que o pai, aleluia, não apedreja, o pai acolhe. Aí na hora que ele vai chegando, aleluia, aí o pai diz: traz uma veste e coloca nele, traz um sapato, calça ele, traz um anel e põe no dedo. Mas detalhe, o pai não tinha dado tudo que ele era dele por direito. A questão é: o pai sempre tem mais. Aleluia. Você pode pregar, mas o pai tem mais. Você pode cantar, mas o pai tem mais. Pode ter muita unção, o céu não é limitado. O que você tem é pouco, porque ainda tem mais. Aí tem gente achando, e o céu está dizendo: tem mais. Tem mais, aleluia. Pedro pescou e a pesca não foi boa. A pesca, aleluia, não foi muito boa. A pesca foi maravilhosa. Mas me responda: o peixe acabou? Não. Aquele lago secou? Não. Porque o céu tem mais, aleluia. Alguém pode pregar e isso não te impede de pregar. Alguém pode cantar e isso não te impede de cantar. Alguém pode fazer, isso não te impede de fazer, aleluia. Tira o sentimento de inveja, aleluia. Tira o sentimento, aleluia, de torcer ao contrário. Entenda a coisa: o céu tem para o teu irmão e tem para você também. Pedro pescou, mas com certeza naquele dia mais gente pescou. Porque o céu não é limitado. Não é porque o céu abriu a porta para alguém que acabou a renda do céu. Agora você precisa entender que o que Deus dá ao teu irmão não te faz pior que ele. E o teu irmão que recebeu precisa entender que o que Deus deu a ele não faz ele melhor que você. Porque quem entende e quem recebeu a presença de Jesus no barco, o comportamento é diferente. Aí diz assim: eu tenho muito peixe, eu vou levar para casa. Não, ele diz: eu tenho demais. Vem aqui que tem um pouquinho para você também. Deus me deu muito, eu vou derramar também na tua vida. Isso é comunhão, é união, aleluia. Quem quer ter muito precisa suportar um pouco. Quem quer ter muito precisa passar pelo pouco. Uma escada começa pelo primeiro degrau. O problema da gente é que a gente quer chegar lá em cima sem passar pelo primeiro degrau. Entendo a coisa? Mas você vai subindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que você chegue lá, aleluia. Ainda que hoje você tenha pouco, mas o céu tem o suficiente para te dar, aleluia. E eu não sei se a pesca maravilhosa vai acontecer hoje ou vai ser amanhã. Eu só tenho um recado de Deus para a tua vida: não para, não lava a rede, não desista e deixa Jesus usar o barco. Aleluia. Aí Pedro entendia. Pedro começou a derramar na vida dos irmãos. Aleluia. Aí Pedro viu que ele não podia realmente ter parado. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Suporte o tempo do sofrimento para viver o tempo de honra de Deus. Suporta o tempo de dor para viver o tempo, aleluia, da graça de Deus sobre a tua vida. Suporta o tempo da humilhação para viver o tempo de honra. Porque para todo tempo de humilhação tem um tempo de honra de Deus preparado. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Para todo tempo de humilhação tem um tempo de honra preparado. E quem deixa Deus usar o barco não volta frustrado. Aleluia. Aí Pedro pescou, chamou os amigos, aleluia, e começou a dividir. Porque Pedro entendia que aquilo que Deus dava a ele não podia afundar o barco dele. Pedro entendia que o que Deus deu a ele não podia afundar o barco dele, aleluia. Deus pode até te dar riqueza, mas a riqueza não pode te roubar de Deus. Deus pode até te dar dons espirituais, os dons não podem te roubar de Deus. Entenda uma coisa, hoje a honra é dele, amanhã a glória é dele, amanhã a honra é dele, aleluia. Depois de amanhã será dele, para sempre será dele, aleluia. Hoje a glória é dele, amanhã a glória é dele, depois de amanhã a glória é dele, e eternamente a glória será dele. Porque não há outro que merece honra, glória, louvor, adoração, senão o nosso Deus. Aí Pedro entendeu e disse: eu não posso deixar meu barco afundar por causa daquilo que Deus me deu. Eu derramo na vida de outra pessoa, aleluia, e assim a gente vence. Aí Pedro coloca peixe também no barco dos amigos, aleluia, para que o barco não se afaste, para que o barco não se afunde. E aí derrama na vida das pessoas. Aí sai Pedro abençoado e aquelas pessoas também saem abençoadas. Aí quando Pedro encontra, volta para a margem, aí ele chega diante de Jesus e ele diz: afasta-te de mim, porque eu não sou digno de estar perto do Senhor, aleluia. Os nossos pecados, aleluia, as nossas muitas falhas, aleluia, nos fazem indignos diante de Deus. Mas como eu já disse aqui, não foi a tua bondade, aleluia, não foi a tua santidade, foi a graça de Jesus, foi o sacrifício dele na cruz do Calvário que te trouxe até aqui, aleluia. Aí sabe o que Jesus disse a Pedro? Não, Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador, aleluia, de peixe. A partir de hoje eu te faço pescador de homens. Sabe por quê? Porque o meu encontro, aleluia, o encontro que você tem com Jesus, com Deus, não muda Deus, mas muda você. Pedro sabia que era impuro. Pedro sabia que era pecador. A mulher tinha um fluxo de sangue, estava, aleluia, impura perante a sociedade. Aí a Bíblia diz que ela chega e toca em Jesus. E o que acontece? Ela ficou? Ela ficou? Jesus adoeceu? Diante da lei, Jesus deveria estar impuro. Mas o teu toque, o toque das tuas falhas em Jesus não torna Jesus impuro, torna você santo, aleluia. Pega os teus pecados, leva diante de Deus e diz: eu sei que eu sou impuro, pecador, mas eu vim tocar na tua honra, porque eu entendi que não é o Senhor que vai ficar sujo, sou eu limpo. Pedro achando-se indigno, mas não era o encontro de Deus com alguém. Não muda Deus, muda a pessoa. Quando você teve encontro com Deus, não foi Deus que foi mudado. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora você não é mais quem você era, porque o teu encontro com Deus fez você ser transformado. O teu encontro com Deus fez você ser mudado. Tem crente que foi mudado aqui? O teu encontro com Deus fez você ser mudado. Quem roubava não rouba, quem matava não mata, aleluia. Quem prostituía não prostitui, porque teve um encontro com Deus. Aleluia. Aí Jesus disse: não, Pedro, eu não vou me afastar não. Agora a gente vai viver lado a lado, porque agora você vai trabalhar para o meu reino. Aí agora olha que interessante. A Bíblia diz que Pedro deixou tudo. Você imagine quem não pescou a noite toda e faz uma pesca que não foi boa, que não foi muito boa, foi maravilhosa. Foi maravilhosa.
Uma peça maravilhosa. Agora, qual é a nossa cabeça? Qual é a mente do empreendedor? Vou voltar, vou vender, aleluia. Queria fazer igual a viúva, né? E vou viver do resto. Mas não. Pedro entendia que a presença de quem estava diante dele era tão maravilhosa, que Pedro disse: não adianta eu ter os peixes e ficar longe do dono dos peixes. Eu quero é morar com o Senhor, andar com o Senhor, viver com o Senhor, estar com o Senhor, caminhar com o Senhor. E se for para morrer, morro com o Senhor. Aí o que Pedro faz? Deixa tudo. Não vendeu os peixes. A Bíblia não diz que Pedro foi vender, diz que deixou tudo para seguir a Jesus. O nosso problema é que primeiro a gente tem que vender, primeiro a gente tem que tratar o peixe, primeiro a gente tem que levar para casa para guardar, primeiro a gente tem que procurar alguém que queira comprar, primeiro a gente tem que pegar o dinheiro, primeiro a gente tem que dar aquele peixe a alguém, primeiro a gente tem que cozinhar o peixe, primeiro a gente vai comer o peixe, aí depois a gente segue Jesus. Nos nossos dias, Deus não é mais prioridade. Nós falamos que Deus é prioridade, mas não tratamos Deus como a nossa prioridade. Prioridade que fez de Deus prioridade foi Pedro. Deixou o peixe, foi seguir ele. O problema da gente é que a gente primeiro quer vender o peixe, lucrar o dinheiro, para depois seguir a Jesus. E Jesus está dizendo: deixa o peixe, vem comigo. Deixa o peixe, vem comigo. Deixa o peixe, vem comigo. Do que adianta ter o peixe e não ter o dono do peixe? Pedro entendia que o peixe era bom, mas estar com quem manda no mar é bem melhor. Pedro entendia que vender o peixe era bom, mas estar com quem manda no peixe é bem melhor. Pedro entendia que, aleluia, lucrar no peixe era bom, mas estar com quem tem poder para mandar no céu, na terra e no inferno é bem melhor. Aí Pedro volta, deixa tudo e vai seguir a Jesus. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui ainda que não serve a Jesus. Tem? Alguém que não é crente? Se tem alguém que não é crente, nessa noite eu te convido para deixar tudo e seguir a Jesus. Nessa noite eu te convido para deixar, aleluia, o peixe, abandonar tudo. Não pensar naquilo que vai ficar para trás e dizer: a partir de hoje eu vou seguir a Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Se tiver, faça apenas um sinal. Se você quiser hoje fazer uma aliança com Deus, aleluia, isso não vai mudar Deus, mas vai mudar você, aleluia. Os teus problemas, aleluia, serão tratados por Ele. As tuas dificuldades serão ajudadas por Ele, aleluia. Serão sanadas por Ele. Se você quiser hoje, vem aqui.